Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro, buscando a aprovação do Pai. Hebreus 11:39 está escrito: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por meio da fé, não presenciaram a concretização que ele havia prometido. Amém? Coisa linda, coisa maravilhosa Deus tem para nós nesse nosso encontro. Mas antes quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos. Quer ser notificado de novas publicações? Acione o sininho, meu irmão, e você se manterá sempre atualizado. Amém? Amém? Sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto meditava sobre este tema, sobre este assunto, o Senhor me chamou muito a atenção sobre a questão da aprovação, porque Ele chama, Ele aprova. Lembra de Saul? Que Deus o chamou, que Deus o escolheu, já que o povo clamava por um rei. Deus satisfez a necessidade daquele povo, o desejo daquele povo e lhe deu um rei. Mas no caminhar, no trajeto, no percurso, o homem que foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele chegou até começou a ser usado pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Este homem, lá na frente, começa então a inverter os valores. Esse é o problema sério dos dias de hoje. A inversão de valores, diz a palavra que Saul, de repente, o espírito sai dele, o espírito sai por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa dos seus inúmeros feitos contraditórios que não foram orientados por Deus, e com isso diz a palavra que um espírito do mal, um espírito maligno tomou conta do coração de Saul. E aí começa, você lendo a história, você vê a desgraça, a queda, a reprovação. O homem foi aprovado, de repente é reprovado. O que acontece nesse caminho? O que acontece no decorrer da caminhada? Paulo fala algo muito interessante e que nos leva à reflexão. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 10:18, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. João Ferreira de Almeida diz, porquanto quem a si mesmo se louva. King James está dizendo, quem se vangloria, uma vanglória, uma glória que é vã. Por quê? Porque todo louvor e glória tem que ser direcionadas a Deus. E por algum motivo, o homem, neste chamado, nesta aprovação de Deus, ele inverte os valores e de repente quer a glória para si. E aí começa a sua queda. Assim aconteceu com Saul, ficou envaidecido, ficou enciumado de Davi, e com isso começou a sua queda. Então, é importante nós refletirmos e descobrir com os exemplos bíblicos o que leva um homem ou uma mulher que é chamada por Deus, aprovada por Ele, mas no decorrer da caminhada tem a reprovação. O que leva? Isso é muito preocupante. Paulo ainda fala em 2 Timóteo capítulo 2:15, dá uma orientação ao seu filho na fé. Procura, isto sim,
apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, como alguém aprovado diante dele. Então eu preciso sempre, e percebo que há aí uma necessidade de uma manutenção diária, uma atenção nesses detalhes, para que você e nem eu venhamos a cair numa cilada, porque é necessário se manter aprovado. Fomos chamados, glória a Deus, fomos aprovados, aleluia, mas mantenha-se aprovado. Aconteceu algo muito intrigante em 2 Samuel, capítulo 2, 29, que fala sobre 2 homens que foram chamados para serem sacerdotes do Senhor. 2 homens, filhos de um profeta, profeta Eli, Ofni e Finéias, foram chamados, foram escolhidos. Deus chega até a falar sobre isso no capítulo 2, que ele chamou eles, quando saíram do Egito, chamaram os pais dele, para a geração dele, para servirem diante de Deus, serem os sacerdotes diante dele. Mas no decorrer desse trajeto, desta caminhada, começou-se então a acontecer coisas terríveis que não condizem com a postura de um sacerdote, que não condiz com a postura de um profeta, porque assim como os sacerdotes cometeram erros gravíssimos, também o profeta cometeu o erro que Deus o reprova e Deus o chama a atenção dizendo: por que não tomou providência? Por que você não os puniu? Por eles estarem tomando postura inapropriada de um sacerdote. Diz assim, 1 Samuel 2, 29, ora, por qual motivo então pisais e zombais o meu sacrifício e da minha oferta que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa. Olha Deus chamando a atenção do profeta. Porque honras mais teus filhos do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Eles agiam de forma irreverente, tocavam nas ofertas, escolhiam as melhores partes das ofertas, da carne para si, sabe, negligenciando, violando aquilo que estava sendo feito para Deus. O que acontece? Foram escolhidos, foram aprovados naquele momento, mas no decorrer da história começaram a se debandarem para caminhos escusos. Isso é um motivo de reflexão para o povo de Deus. Por que somos escolhidos por Deus? Fomos chamados por Ele, eleitos por Ele, mas no decorrer da história, na caminhada, algo começa a tirar a atenção, algo começa a desviar aquela adoração, aquela admiração daquele homem, daquela mulher pelo Altíssimo, pelo nosso Abba, pelo nosso Salvador. Algo tira a atenção e começa então a vir as negligências, começa a vir a falta de respeito. No versículo 17 do capítulo 2 ainda de 1 Samuel, fala dessas atitudes reprováveis que esses homens começaram a fazer. No versículo 17 diz que eles tratavam com descaso
a oferta trazida para o Senhor. No versículo 13, voltando um pouco, diz que eles eram desprezíveis e blasfemadores contra Deus. Como alguém que foi eleito para uma função de adoração ao seu Deus, ao seu Pai, de repente se torna desprezível e blasfemador. Os filhos de Eli eram promíscuos, olha que coisa mais triste. Tinham relações com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro, está lá no versículo 22 do capítulo 2 de 1 Samuel. No versículo 4, Eli chama a atenção deles, mas diz assim, não. Diz assim, não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre o povo do Senhor a vosso respeito. E no versículo 25 diz que eles não deram ouvidos ao Pai, mas o Senhor já havia decidido destruí-los. Que coisa mais triste, muito triste, de aprovados para reprovados e sentenciados à destruição. Porque a forma como tratavam a Deus, as coisas de Deus, era muito grave, eram muito desrespeitosas. E algo precisava ser feito. No versículo 25, eles não deram ouvidos ao Pai, mas o Senhor já havia decidido destruí-los. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Deus havia decidido destruí-los. Mas se eles se arrependessem, conhecendo o Deus da Bíblia, o Deus da nossa salvação, se eles se arrependessem e deixassem de fazer aquilo que tinham feito e não praticassem mais, Deus havia reconsiderado. E essa história teria um fim diferente. Mas eles não deram ouvido ao Pai. Nada mudou e continuaram a fazendo todas aquelas abominações. Mas havia alguém, um jovem, fruto de oração, fruto de dedicação a Deus, de fé. O jovem Samuel estava ali, criado também por este mesmo profeta. Enquanto aqueles dois levavam uma vida dissoluta, uma vida vergonhosa diante de Deus e diante do povo, diz a palavra que Samuel adorava a Deus. Ele foi sendo criado e ainda jovem, já ministrava no templo. Já estava a serviço do Senhor. No versículo 26 fala sobre isso. Entre mentes, no entanto, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e em estima por parte do povo. Diz a palavra no versículo 13, no versículo 24 do mesmo capítulo, diz que os filhos de Eli, diz assim, não é nada boa a fama que divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Não havia uma boa fama. Com relação a Samuel já era diferente. E ele crescia cada vez mais na estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua vista. Olha que inversão de valor. O que acontece? Que as pessoas são chamadas, são eleitas, mas no trajeto perdem o rumo. Começam a fazer coisas abomináveis, desprezíveis. Mas existe um povo que está sendo aqui representado pela figura de Samuel, que se mantém, não se curvam diante de Baal, não cedem aos prazeres da vida, não cedem aos caprichos, às vontades da carne, resistem. E diz a palavra que tem a estima
por parte de Deus, tem admiração, tem a aprovação por parte do Senhor e de todas as pessoas que o observam. Enquanto Samuel crescia, diz a palavra no capítulo 3, agora no versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e ele fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Quando Deus está presente, quando somos aprovados por Deus e nos mantemos nesta presença, diz a palavra que tudo que aquele jovem falava, dizia, acontecia. Deus dá respaldos. Deus assina embaixo. Deus diz amém. Deus confirma aquilo que este homem fala, isto que esta mulher fala. No versículo 20 diz assim: foi confirmado pelo povo como verdadeiro profeta do Senhor. Este homem, esta mulher, é vista por Deus, é visto pelas pessoas como um profeta, como alguém realmente a serviço do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas dissimuladas, pessoas que se perderam no trajeto, se perderam na caminhada de cristão, de profetas, de pastores, de bispos, de ministros da palavra de Deus, se perderam e com desculpa dizem: hoje Deus não fala mais como dizia antes, hoje hoje não se faz milagres como se fazia antes. Sabe o que acontecia antes da chegada de Samuel? Diz a palavra que não havia escassez da manifestação de Deus, da palavra de Deus naquele período, naquele momento, antes da chegada de Samuel. Porque os sacerdotes que deveriam estar a serviço do Senhor estavam sendo promíscuos, estavam tendo relações sexuais com as mulheres que vinham servir no local, tratavam as ofertas do Senhor com desrespeito. Então, como Deus poderia se manifestar e falar com a intimidade que Deus tem com pessoas assim? Não há. E o profeta, vendo todas aquelas coisas, nada falava. Falou uma vez, mas os filhos desobedeceram, não tomou uma postura, não os puniu com isso, deixou rolar. E até que chegou a sentença. Se você continuar lendo a palavra, você vai ver que veio guerra contra o povo de Israel, e Ofni e Finéia, que tinha a arca nas mãos, que tinha tudo para serem os vencedores, porque estavam levando ali a presença de Deus, foram mortos, porque estavam em desobediência à palavra, porque se perderam no trajeto, porque de aprovados foram reprovados. E o mesmo fim aconteceu com o profeta. O profeta veio também morrer depois que soube que seus filhos haviam falecido. Então, a desculpa que Deus não falava por causa do cenário, porque não tinha quem se colocasse à disposição dele. Mas quando Samuel chegou, Deus o chama, Samuel. E Deus então conversa com Samuel. Deus revela a Samuel tudo o que ele iria fazer com aqueles falsos sacerdotes, com aqueles falsos profetas. Você entende isso? Não basta apenas ser chamado, ser aprovado. É preciso se manter nesse chamado. É preciso se manter nesta aprovação. Deus te chamou para ser servo dele. Deus te chamou para ser filho dele. Deus não te chamou para ser meio termo. Deus não te chamou para ficar no meio no meio da decisão. Você precisa tomar uma decisão. Busque a aprovação de Deus diariamente e se mantenha nela. Ser aprovado, mas precisa se manter aprovado. Isso é para você, isso é para mim, que fui chamado para ser um pastor. Isto é para você que foi chamado para ser profeta. Isto é para você que foi chamado para ser
apóstolo, que foi chamado para ser bispo, foi chamado para ser missionário. Não basta ter chamado, não basta ser aprovado. Tem que se manter aprovado, para que Deus mantenha o seu contato contigo, mantenha um relacionamento contigo e revele os seus mistérios. Você recebe essa palavra no teu coração? Que Deus abençoe o teu coração, abençoe a tua vida e que esta palavra te convença, contagie, que esta palavra te faça enxergar coisas que até então talvez você não tenha percebido. Quero orar por você, Senhor, que os olhos sejam desvendados, que os corações sejam aquebrantados, que vidas sejam trazidas, ó Deus, a esta conscientização, que todos se coloquem diante do Senhor, se apresentem diante do Senhor como aprovado, mas que se mantenha nesta condição até a tua vinda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.